E nós gostamos muito de falarmos de lugares, né? De falarmos de lugares. Inclusive, por exemplo, Jerusalém, Jerusalém. Nós falamos muito sobre o lugar sagrado e às vezes nós temos a ideia de sacralizar um lugar como se aquele lugar ele fosse o próprio Deus, não é isso? Mas essa sacralidade de lugares, ela não é nova. As crenças antigas, das religiões antigas, elas tinham essa ideia não somente de sacralizar o lugar, mas também de sacralizar coisas, não é? Então, eu quero dizer para todos que essa ideia de lugares sagrados, ela passou a se espalhar de modo que nós passamos a ter a ideia de que Deus estivesse no lugar. E eu quero dizer para vocês que é muito importante nós compreendermos que lugares não transformam pessoas. Lugares não transformam pessoas. Isso é claro, se vocês analisarem, Adão e Eva não pecaram no inferno. Adão e Eva pecaram no Éden. E Gênesis 2, quando você lê a própria palavra do Senhor, está no versículo 8. E criou Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que havia formado. O Éden ainda não tinha poluição nem ambiental, nem poluição oriunda de células maléficas. Então, o Éden era um lugar sagrado. Mas onde é que Adão e Eva pecam? Vamos lá? Onde eles pecam? Vamos lá, digo bem forte, onde eles pecam? Mas se o Éden era tão sagrado, por que que o próprio diabo tem acesso ao Éden? Então nós temos que começar, em primeiro lugar, tentando tirar essa ideia de lugares sagrados. Nós podemos analisar que em lugares que não eram tão vistos como sagrados, homens de Deus não pecaram. Daniel e os seus companheiros foram morar na Babilônia. E quando chegam na Babilônia, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: e assentou Daniel no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho, mas pediu ao chefe para não se contaminar com aquelas iguarias. Prestem bem atenção, que aqui já tem a ideia do estado do coração. Daniel tinha um coração puro, ele poderia morar no inferno, poderia morar na Babilônia, poderia morar aonde estivesse o trono de Satanás, mas não ia fazer diferença, porque o coração dele estava comprometido com Deus. Amém? Quem tem coração comprometido com Deus? David Hunt, ele dizia em uma obra que ele escreveu, que a questão não é o hormônio. Ah, pastor, eu pequei porque os meus hormônios são demais. Ah, pastor, eu pequei porque o ambiente era lindo. David Hunt diz que peca por causa do estado do coração. Lugar não traz pecado, o hormônio não traz pecado. O que traz pecado é a tua ser vergonhice, né? É o teu desejo de ser ruim. Mas não é lugar. Eu pequei porque eu estava em Hollywood, eu pequei porque eu estava em Nova York. Daniel foi morar na Babilônia. E como diz o comentário Halley, Babilônia era a fossa da iniquidade, do pecado, da imoralidade, da vergonhice. Mas quando ele foi para lá, ele tinha o coração transformado e ele não pecou. Prestem bem atenção que Eva e Adão pecaram no Éden. Vamos lá, Eva e Adão pecaram no Éden, mas Daniel estava vivendo com os companheiros aonde? Na Babilônia. Só para vocês terem mais um exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 39, vocês podem observar que o texto começa dizendo assim: e José, verso 1, e José foi levado para o Egito, e lá foi vendido para Potifar, o qual era da guarda de Faraó. Então, aonde é que José vai morar? No Egito. E vocês sabem que o pecado vai surgir na própria casa de Potifar. Mas José não peca. Por que ele não peca? Ele está no Egito, mas o Egito não entra nele, não mora nele, porque ele conhecia o seu Deus. Amém, irmãos? Então prestem bem atenção que nós não devemos sacralizar lugares, porque se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 48:3, Jacó olhou para José e disse: olha, meu filho, o Deus que me apareceu em luz, que é Canaã,
Ele me abençoou. E todo tipo de pecado, imoralidade, tudo que não presta, estava onde? Em Canaã. A gente canta aquele corinho, caminhando eu vou para Canaã, mas Canaã na Bíblia era o lugar onde estava todo tipo de pecado. Vocês sabem por que Deus teve que destruir Canaã? Porque Canaã era o modelo de pecado para o mundo. E se Deus deixasse Canaã da forma que estava, toda prática de idolatria, de mentira, todo tipo de coisa ruim vinha de Canaã. Então Deus disse assim, eu vou tirar eles de Canaã e vou colocar Israel. Mas olha como Jacó, ele abre um espaço e diz para José, meu filho, o Deus verdadeiro me apareceu em luz, ele me apareceu em Canaã e me abençoou lá. Ele me abençoou em Canaã. Então perceba aqui que lugares não nos transformam. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você vai entender essa questão do Val de Jaboque hoje. Quando nós analisamos a própria palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 5, Deus chega quando Moisés se aproxima daquele matinho que está pegando fogo e não termina de se queimar. Ele diz do 3:5, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é o quê? Prestem bem atenção, Eretz Kadosh, Deus estava dizendo, tira o lugar dos teus pés que eu estou aqui. Não é porque o monte era santo, de maneira nenhuma. E esse foi o erro de Israel, transformar lugar e transformar coisas em coisas sagradas. Eretz Kadosh, terra santa, ele diz, esse lugarzinho nesse momento é santo por causa da minha presença. Agora eu vou dizer uma coisa, pastor Aziel, e o lugar não tem importância para nós? Aí sim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, lugares não transformam, lugares não trazem pecado, lugares não mudam vida. Se lugar transformasse, não havia judeu incrédulo lá em Jerusalém, porque Jerusalém é a terra santa. E Rudolfo Bultmann diz que Jerusalém está mais dessacralizado do que sacralizado, porque muitos lugares que vocês visitam em Jerusalém já foram profanados. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, mas lugares não transformam, agora lugares servem de exemplos pedagógicos para nós. Eu sei que vocês estão aqui, mas vocês podem se lembrar do dia e do lugar que Jesus te encontrou. Eu sei que você pode se lembrar de um dia ou de um lugar que foi um marco divisório na sua vida. Às vezes você passa numa cidade e diz, meu Deus, aqui eu vivi tantas experiências contigo, Senhor. Oh Senhor, esse lugar foi tão bom para mim. Oh Deus, foi aqui que eu vi a tua presença. Oh Senhor Deus, foi aqui que um dia eu me encontrei contigo. Então existem lugares que são pedagógicos para nós e que servem como referencial. É